Olá, líder. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo para mais uma live. Estamos aí ao vivo. E você é muito bem-vindo para poder estar aqui comigo, me acompanhando. Aí, ó, o Alisson já está entrando. O Alisson que está sempre aí nos acompanhando. Então seja muito bem-vindo, Alisson. Ó, e hoje nós teremos a companhia do meu amigo, do meu sócio Aguinaldo. E nós estaremos falando hoje sobre... Na verdade, eu vou autorizar a entrada dele aqui, ó. E depois nós vamos falar aqui sobre o tema... Na nossa última live, mas eu quero aproveitar e desejar para você aí um feliz 2023. Você que está sempre nos prestigiando, sempre nos acompanhando. Então estamos aí. Aí, o Aguinaldo. Boa noite, Aguinaldo. Seja muito bem-vindo aí para mais essa transmissão. Obrigado. Estaremos tratando aí de um tema bem importante, hein? Verdade. Ô, Valdir, uma pergunta aí. Eu tô vendo o Matheus lá de Itapiranga. Uma pergunta. O pessoal que está entrando agora. O teu som aqui para mim, Valdir, parece que está com vento. Mas na verdade tá, porque eu tô com o ventilador ligado. E deixa eu só mudar a posição dele aqui então. Tá certo. Então. Grande Matheus. Como é que você tá, Matheus? Tudo certo aí, campeão? E aí, agora? Agora deu certo. Show. Tem que botar um ventilador aí, senão... Tá calor. Ó, o Tá calor. Matheus... Tá quente. Tá o Matheus, tá aí, o ó. Bruno lá de Monte Castelo também tá aí com a gente. O Matheus lá de Itapiranga, extremo oeste, lá na divisa com a Argentina já. Olha, então, pô, tá um pessoal legal, hein? Um pessoal que tá sempre aí, parece que nos acompanhando aí, né? Bacana. A Juliana Mello também tá com a gente aí. Ah, legal. E então, Aguinaldo, com relação a esse tema de hoje, posso soltar aqui, ó? O tema é bom, né? O líder sobrecarregado tá aí também. Eu tô vendo bastante pessoal aí, cara. Fortaleza, o pessoal de Fortaleza aí. Um abraço aí pro pessoal de Fortaleza. Rose de São Francisco do Sul, Posto Roldão. Um abraço, Rose, boa noite. Poxa, legal tá esse pessoal aí. Então, eu vou soltar aqui então, Aguinaldo. Hoje nós vamos falar sobre o líder sobrecarregado, né? O líder sobrecarregado. Acho que uma das maiores reclamações por parte de líderes, uma das maiores reclamações por parte de alguns líderes é o fato de estarem sobrecarregados, né? Ele está num ambiente onde ele executa muitas tarefas, ele fica muito tempo fazendo atividades operacionais, e isso nos dá uma compreensão de que às vezes ele gera um certo esgotamento, né? Ele fica esgotado, às vezes ele fica estressado, né? Tem aí a síndrome de burnout, né? Que é uma doença que está sendo cada vez mais presente nas empresas, e ela se dá exatamente por conta disso, né? Por conta do acúmulo de trabalho. A pessoa leva trabalho para casa, a pessoa não dá conta de executar os trabalhos dentro da empresa, quando ela está na empresa. Então, o que a gente poderia falar a respeito disso, Aguinaldo, a respeito do líder sobrecarregado? Quais são as consequências disso, né, de ele estar sobrecarregado, e o que pode estar ocasionando assim, esse excesso, esse acúmulo de atividades? Certo. Primeiramente, eu quero só mandar um abraço aí para o Marco Antônio Denigues, grande amigo, grande parceiro, e me ensinou muito na área de compra, na área de hortifruti, há 27 anos atrás, lá no supermercado SESI, quando existia o supermercado SESI, um grande professor aí, um abraço. Certo. Olha só, o Elenay também, um abração aí.
Olha só, Valdir, então nessa situação que a gente estava falando agora aí, tá? Então, quando a gente fala sobre carga e sobrecarga, né? Então assim, ó, carga. Carga, todo líder vai ter, e é inevitável, né? É inevitável. A carga é algo que faz parte daquilo que está dentro do planejamento estratégico da empresa em que ele lidera, né? Então, o líder tem essa carga que é parte do planejamento estratégico. Aquilo que a empresa enxergou que é o que é possível. Vamos lá, eu tenho um caminhão e no meu caminhão cabe 10 pallets. É isso que comporta a minha carga. Se eu levar 12 pallets, até cabe 12. Só que isso já é uma sobrecarga. Aí começam os riscos, danos na estrutura de manutenção de amortecedor, né, pneu, além do risco de multas, né, e tudo mais. Então, assim, ó, tudo aquilo que é além da carga vai trazer consequências. E eu sempre enxergo o líder, né, eu olho a pessoa do líder não como um robô. Eu olho essa pessoa do líder como um ser humano, né, dotado de habilidades de gerir, de fazer a gestão, seja a gestão de pessoas, a gestão estratégica, a gestão financeira, né, a gestão administrativa da empresa no geral, o líder como um administrador. Agora, por trás desse líder dentro da empresa, existe uma pessoa humana que é a estrutura homem, mulher, né, o ser humano. Então, a sobrecarga do líder é que traz as consequências que você falou ali, o Bornhausen, traz, né, o acúmulo do estresse que pode, possivelmente, no futuro, trazer ali um princípio de ansiedade ou até um quadro depressivo, tá? Então, cuidado, né? Então, a sobrecarga vai afetar na saúde física, né? Agora a gente está saindo do caminhão e está vindo agora para a vida humana, né? Está vindo para a vida humana, né? E também reflete, o Valdir, na família. O líder que é casado, que é pai, que é mãe, né? Reflete na família, vai refletir em casa. O cara vai acabar levando o serviço da empresa para casa, vai tirar o precioso tempo dos filhos, da esposa, e isso vai também trazer doenças para a família, tá? Então, vai trazer doenças. Um abraço aí à minha esposa, Josi Colette está aí com a gente também, a Juliette é lá de Concórdia, Alto Posto Tio Nico. E a minha esposa também, Josiane Colette, um abraço. Valdir. Eu vi ali a Gisele Richard, que é psicóloga, ela aí pode dar aí, ela mais do que, acho que muito mais do que nós aí, ela sabe muito bem como é que funciona esse negócio de sobrecarga, né, de atividades e como que isso afeta no relacionamento, né? Com certeza ela deve ter Gisele, obrigado, hein? pacientes, né, com essas situações que a gente está trazendo aqui hoje para o pessoal aí. Então, ontem, quando a gente estava naquela conversa, você chegou a comentar alguma coisa, né, o líder, quando ele está sobrecarregado, ele acaba não conseguindo dar a devida atenção aos processos, porque é uma coisa que você chama sempre a atenção nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, Aguinaldo, é o fato de o líder ser produtivo e rentável. Agora, o fato dele estar realizando, né, uma série de tarefas, né, várias tarefas, várias atividades durante o dia, necessariamente não significa que ele esteja sendo produtivo e que ele esteja sendo rentável, né? Então, ele não consegue otimizar as tarefas e ser verdadeiramente produtivo, né? Isso foi o que a gente comentou ontem, né? Certo. Olha só, Valdir, o que acontece, né? Lá na formação gerente de posto, a gente sempre fala o seguinte, né? Que é a frase de começo a fim, né? Gerente é igual a rentabilidade. Ou o líder, né? O líder é igual a rentabilidade. Ele tem que ser rentável para a empresa. Só que ele tem que ser rentável de uma forma adequada, né? Que tudo saia bem, né? Que tudo saia bem. E o que acontece? Valdir, enquanto eu estou falando aqui, você dá uma olhadinha nos comentários ali para a gente não perder, para poder estar interagindo com o pessoal aí, tá? Então, olha só. Ele está colocando ali, ó, tem dia que chega em casa cansado psicologicamente e fisicamente, né? Mais cansado psicologicamente
do que fisicamente. Então, pode ficar tranquilo aí, olha, isso aqui ao longo da nossa fala aqui, ao longo da live, nós vamos abordar isso aí e vamos procurar aí contemplar essa tua questão aí. Fica tranquilo. Obrigado, hein? Obrigado, Alisson. Um abraço aí. Olha só. Então, Valdir, o líder que ele está muito ocupado, né? Eu sempre friso isso lá na formação gerente de posto, né? Estar ocupado, sempre ocupado, sempre ocupado, sempre ocupado, não é sinônimo de ser um líder rentável para a empresa, né? Às vezes ele está muito ocupado e ele está sendo pouco rentável, né? Porque às vezes ele está fazendo tarefas que ele não precisaria estar fazendo, né? Na sua autoridade que esse líder tem, ele precisa gerar, né, nos seus liderados também, competências, né? Algumas etapas dos processos que a empresa, né, coloca para essa pessoa realizar, alguns desses processos pode ser feito por um outro colaborador da equipe, tá certo? Então, assim, ó, aí não sobra tempo, né? O líder ocupado, extremamente ocupado, ele não vai ter tempo, né? Que nem a gente comenta lá na formação gerente de posto. Às vezes o frentista, né? Ou quem está abaixo na cadeia da hierarquia, olha um líder de braços cruzados, olhando, né? No pátio da empresa, com a mão na boca, assim, olhando, verificando as coisas. Quem olha de fora, ó, olha lá, é o gerente, ó, não faz nada, olha lá, ó, só de braço cruzado. Mas o gerente eficaz, ou o líder eficaz, ele tem sim um tempo hábil para não fazer nada, ou seja, entre aspas, né? Ele está gastando o seu tempo observando detalhes. Sabe aqueles detalhes que fazem toda a diferença? E nessa observância, nesse tempo que ele observa, ele começa a enxergar coisas que ele precisa fazer e não há necessidade dele fazer, né? Ele pode estar delegando. Então, a falta de autoridade para delegar tarefa, né? Aí por isso que é necessário também treinar a equipe para que esses colaboradores possam executar, não sugando do líder toda a sua força, a sua energia, né? Naquilo que realmente talvez não fosse preciso ele estar realizando. Então, para esgotar menos as suas forças, ele começa a delegar tarefas, né? Primeiro ele vai treinar, ensinar fazendo, né? Instruir a pessoa. Quando ele vê que a pessoa está habilitada a fazer, ele solta ela fazendo sozinho e vai acompanhando de longe. Daqui a pouco ele começa a dar os toquezinhos lá, vai ajustando. Daqui a pouco, num, 2 meses, o cara tá bom e ele não precisa mais acompanhar esse processo, porque ele vai ter a certeza de que aquele cara lá tá sabendo fazer. Então começa a sobrar tempo hábil. E o que mais gera o estresse é esse acúmulo de ocupação do líder. Por isso que ele está levando tarefa para casa, às vezes, né? Depois, com certeza, você vai dar o toque, então a gente vai falar, quem sabe até, sobre o acúmulo de tarefa se dá por causa do líder ser procrastinador. Então começa a acumular, vai deixando para lá, e daqui a pouco não acerta mais o fio da meada. Essa questão aí do procrastinador, Aguinaldo, tem uma diferença do preguiçoso para o procrastinador. Pode parecer que são coisas semelhantes, mas elas são, como eu diria, né, diametralmente diferentes, né? Por quê? O preguiçoso, olha só, quando você tem um cara assim, o cara é preguiçoso, é um cara que não faz, o cara que não faz nada, não se dispõe a fazer nada. O procrastinador é aquele que deixa as coisas que de fato tem que fazer e vai fazendo as coisas periféricas, vai fazendo coisinhas que, na verdade, ele não deveria estar fazendo aquilo ali. Daí é como você falou, são coisas que ele poderia treinar alguém para fazer, para executar, né? Ele poderia treinar alguém para fazer aquela tarefa, mas ao invés dele treinar, ele faz questão de ele mesmo fazer, de ele mesmo executar, para ele ter a falsa ilusão de que ele está sendo produtivo, de que ele está sendo um profissional dedicado, de que ele está sendo um profissional que realmente está ali fazendo, né, os trabalhos, realizando as tarefas, quando na verdade ele não está sendo produtivo. Ele está nesse aspecto, ele está se comportando como, opa, caiu aí o Aguinaldo. Só entra de novo aí, o Aguinaldo, que daí eu já autorizo aqui já o teu acesso aqui novamente. Mas caiu
caiu aí a conexão do Aguinaldo. Mas como eu estou falando aqui, então, a diferença, né, do preguiçoso para o procrastinador, porque o preguiçoso é aquele que não faz, é aquele cara que realmente ele vai lá e ele não faz o que precisa ser feito, ao passo que o procrastinador fica fazendo tarefas periféricas e não faz o que realmente teria que ser feito. Então, isso que caracteriza a procrastinação, né? De ver o que realmente é importante e vai deixando para depois. E quando chega no final do dia, ele não faz aquilo que precisaria de fato ser feito, e quando ele se dá conta, quando ele deixa para o outro dia, aí vem um diretor da empresa, vem cobrar por aquele resultado, por aquela tarefa que não foi feita, e daí o que ele vai argumentar? Bom, eu não fiz aquilo porque eu fiquei fazendo essas tarefas aqui. Ah, mas por que você não fez? Ah, porque se eu não fizer, ninguém faz. Aí que está o grande equívoco, né? O grande equívoco desse tipo de comportamento. Porque ele fica achando que se ele não fizer, ninguém vai fazer, quando na verdade é a responsabilidade do líder treinar alguém, preparar alguém, desenvolver competências em alguém para realizar aquelas tarefas. Então essa que é a grande questão. Então ele não consegue delegar a tarefa, né? Então ele vive dominado e tomado aí pela procrastinação. Então esse aqui é a grande questão aí que vai envolver o líder. Ó. Na verdade, tu saiu da live, o Aguinaldo. Tu tem que se conectar aí novamente. Tem que se conectar, tem que solicitar aí a conexão aí novamente para a gente poder dar continuidade. Que agora eu não sei dizer assim quem que caiu na live, né? Mas eu acho que foi você. Então, assim que o Aguinaldo solicitar ali novamente a entrada, eu já autorizo aqui. Eu já autorizo a entrada dele. Então, é isso aí é isso que eu estou falando aqui, então, da questão da procrastinação. Isso é algo bem sério, tá? Mas isso se dá muitas vezes por quê? Né? Por falta de foco, né? Falta de planejamento, né? Ou falta de disciplina, né? Ó, aqui, ó. Já vou autorizar o Aguinaldo aqui novamente. Sim, viu, Juliette? Já autorizei a entrada dele aqui. Ó, e a Juliette já tinha constatado, acho que foi a tua conexão aí que caiu, né? Pois eu não sei o que deu aí. Então, Aguinaldo, mas eu estava falando aqui então da diferença entre a preguiça, né, e a procrastinação, que são coisas diferentes. O cara que é procrastinador, não é que ele é preguiçoso, mas ele faz coisas que não precisaria fazer. E daí vai entrar exatamente naquilo que você tinha comentado. Ao passo que ele deveria treinar, desenvolver alguém para fazer pequenas tarefas, porque assim, ó, se ele faz 10 tarefas que ele não precisaria fazer, que ele poderia designar alguém para fazer, aquele tempo sobraria para ele, né? Mas aí ele fica com aquela neurose, né? Pô, cara, mas se eu ficar sem nada para fazer, o que eu vou fazer? Daí que vem o que você estava comentando aí, da questão estratégica, né? Dele começar a observar e começar a empregar e desenvolver a melhoria dos processos. Lembra que você comentou a respeito do Kaizen, da melhoria contínua, né? Do aperfeiçoamento dos processos, do ciclo PDCA? Então, acho que tem tudo isso, né? Certo, Rodrigo. Na verdade é o seguinte, né? Essa procrastinação acontece justamente quando o líder não tem agenda semanal, que é uma das ferramentas que a gente trabalha lá no Formação Gerente de Posto, né? Não tem agenda semanal. Quando ele programa a semana próxima, ele sabe o que ele vai fazer na semana que vem. Então ele começa, por exemplo, 24 horas tem para todo mundo tem 24 horas igual. Então você gosta, eu não tenho tempo, eu não consigo. É porque ele não agenda, né? Quando ele agenda, ele começa a trabalhar programação. Ele começa a se programar. Então, assim, ó, por que o líder não tem tempo para trabalhar a instrução dos seus liderados? Né? Por quê? Porque ele não planejou, ele não agendou. Se ele agendar, vai sobrar tempo. Né?
O gerente hoje, ele sofreu um problema de saúde e ele precisa se ausentar para ir no médico. Não estava agendado, mas como é que ele arrumou tempo para ir no médico? Né? Ou ele conseguiu lá, ele ligou para a psicóloga ali, a Gisele, né? E conseguiu a única data lá, digamos, na terça-feira, às 4 da tarde. Aí ele agendou com ela. Por que que agora ele conseguiu 1 hora para sair do que ele estava fazendo e ir lá fazer? Né? Por causa que ele agendou. Né? Quando o líder não tem agenda semanal, ele não sabe o que ele vai fazer. Então ele fica apagando incêndio. Ele fica fazendo o que vem acontecendo. Né? Acontece lá o incêndio, ele apaga. Acontece o incêndio, ele apaga. Então ele sempre estará ocupado fazendo o que é emergencial e nunca terá tempo hábil para fazer o que é essencial. Não, é isso. Sim, a Gisele até está colocando aqui, ó, Gisele Reicher colocando aqui que a questão final, o preguiçoso, ele não faz, né? E o procrastinador, ele protela as coisas que são de fato importantes, né? Mas só o adendo que eu acrescento aqui é que ele faz coisas que não são prioridades, né? Aí como você acha que você colocou a palavra bem, uma coisa assim, ó, são coisas, a maioria das coisas que o líder faz é importante? Né? Todas as tarefas que ele faz é importante. Mas uma coisa assim, ó, você distinguiu o que é importante e o que é prioridade. Então tudo é importante, mas você definir a prioridade, o que precisa ser feito primeiro, né? Daí ela acrescenta aqui, ó, é por isso a importância dos treinamentos e a busca, né? Construir a busca constante de autoconhecimento. Então ela como psicóloga aí, acho que ela está muito mais qualificada para falar. Então ela, digamos, sintetizou aí tudo que a gente está tentando dizer aí, né? E o que você fala aí, Aguinaldo, a respeito da agenda programada, é o que vai dar exatamente o foco para esse líder atuar durante a sua semana de trabalho. Por quê? Porque qualquer outra tarefa, atividade que aparecer, que estiver fora daquilo que ele previamente programou, ele vai conseguir dizer o famigerado não, que é aquilo que parece que é uma dificuldade tão presente dentro das empresas que as pessoas têm uma grande dificuldade de dizer não. Então a pessoa leva uma tarefa para ela, tem isso aqui para fazer. Não, deixa que depois eu faço. Daqui a pouco, tem isso aqui para fazer. Deixa que eu já faço. E ele pega, vai acumulando. Não soube dizer não no momento que tinha que dizer e às vezes ele não tem assim um argumento, né? Ele não tem um pretexto razoável para poder dizer não e ele acaba aceitando tudo. Agora, se alguém chega e leva uma tarefa para ele e fala assim, eu estou com essas tarefas aqui para fazer, está no meu cronograma e eu preciso realizar essas tarefas aqui porque elas são prioridades. Se você quiser deixar aí para eu fazer depois que eu terminar, bem, mas agora eu não vou poder fazer. Daí já dá um não, a pessoa se olhar e concordar, bem, se a pessoa achar que ele não vai dar conta de fazer, ela pega e volta atrás. Mas ele tem que desenvolver essa habilidade de dizer não. Mas para ele poder dizer não e não se acumular de tarefa, não ficar sobrecarregado, ele vai ter que ter exatamente isso aí. Ele vai ter que ter a agenda programada dele, tudo escrito, né, Aguinaldo, que a gente ensina lá na formação, tudo escrito de preferência. Por quê? Porque se alguém chegar para ele ficar apresentando um monte de tarefa, ele vai dizer, eu vou fazer o que está aqui primeiro. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então ele está com uma lista de tarefas ali, ele vai priorizar aquilo ali. É que na verdade é assim, né, Valdir? É aquilo que a gente sempre fala na formação. O líder, ele gerencia processos. Ele não gerencia pessoas, né? Ele gerencia processos. Ele lidera as pessoas. Todo líder tem que ter uma equipe. Se o líder não tem uma equipe, cara, ele não é líder. Né? Ele é um ditador. Né? Ele tem que ter equipe. E essa equipe, cara, tem que estar focada no mesmo propósito que ele. Por isso que o líder tem que conhecer missão, visão e valores da empresa e precisa passar essa leitura, essa visão, essa missão, esses valores para os seus liderados. Então, todos vão seguir para o mesmo norte, que é o norte que a empresa traçou, né, como meta, como objetivo. Né? Então, assim, tu falou sobre dizer não. O que acontece hoje, cara, eu vejo muitos líderes se enganando com a palavra ajuda. Me ajuda aí, cara, eu tô com isso aqui meio atrapalhado, o que você pode fazer para mim? Ajudar é uma coisa. Né? A etimologia, a raiz da palavra ajuda, quer dizer
o que segura, ou o que ergue, o que emprega força no outro lado. Então, me ajuda a erguer aqui. Então, eu pego de um lado, você pega do outro. Então, os dois estão fazendo força e estão colocando aquela peça pesada para o outro lado. Isso é ajuda. Quando eu digo assim, oh, me ajuda com isso aqui e eu deixo você fazer, isso não é ajuda. Você está fazendo sozinho. E o líder tem que entender, é para mim te ajudar ou é para mim fazer para ti? Porque se for me fazer para ti, eu não preciso de você na minha equipe. Eu dispenso você. Se eu for fazer as suas tarefas, eu não preciso de você na minha equipe. Eu as faço, demito você. Então, o líder tem que entender, não é dizer não, é deixar claro para os seus liderados que cada um tem as responsabilidades de executar o processo que foi previsto pela empresa. É lógico, pode ter atrapalho, quebrou uma máquina, acumulou serviço, a manutenção demorou porque faltava uma peça que não tinha no almoxerifado, porque deu enchente em São Paulo, a logística não chegou a tempo com a peça, atrasou, atrapalhou. Então, todo mundo numa força-tarefa, tá? E isso daí é o seguinte, como é que toda regra tem uma exceção, né? É na exceção. Agora, o que não pode acontecer é essa exceção virar regra e o líder viver fazendo o serviço dos liderados. Aí o cara não está na liderança, né? Ele está sendo trapaceado pela equipe, está sendo logrado pela equipe. E o líder tem que ter visão de águia, né? Tem que estar enxergando acima para realizar, né, com eficácia, porque senão ele vai estar roubando o tempo da família em casa, e aí a doutora Gisele vai estar muito feliz porque ela vai ter muito paciente para atender. Não, Aguinaldo, e quando você fala, cara, que o liderado chega lá pro líder, olha só, eu trabalhei numa empresa que tinha o líder, ele operava empilhadeira, ele abastecia a máquina, operava ponte rolante, ele ia lá buscar peça de reposição para a máquina, ele abastecia, cara, o cara fazia tudo. Aí tinha às vezes coisa que, algum pallet com material que estava assim, e você via que o operador estava ali por perto e falava assim, ô, tira isso aí. Ah, não, daqui a pouco o fulano vai vir e já vem e já tira. Por quê? Ele não fazia porque ele sabia que o líder já tinha essa postura. Então, pô, mas o cara já estava com a empilhadeira ali, estava perto, por que ele mesmo não fazia? Então você vê assim, ó, que aquele comportamento, quem gerou aquele comportamento foi o próprio líder. Foi o próprio líder. Não, cara, você vê que está aqui, você já está na empilhadeira, você pega e faz, não fica esperando por mim. Né? Agora, aí, como ele criou aquilo ali, uma cultura, cara, já fazia uns 3 anos que ele trabalhava daquele jeito ali, ele não conseguia mais tirar da cabeça do pessoal que eles podiam ficar de boa, que o líder ia fazer tudo para ele, entendeu? E ele era um cara que fazia tudo. Então, ele não dava sugestões de melhoria, mas ele era assim, ele é o profissional, cara, que toda empresa quer, porque o cara se desdobra, o cara faz tudo, ele não fica um segundo parado, só que você não vê ele botando ideias, implementando melhorias, melhorando os processos, dando alguma sugestão, o cara toda hora ali, vai fazendo na correria, entendeu? Mas isso gera os profissionais que a gente chama folgado, porque tem liderado, né, que é folgado, que quando ele vê que tem alguém que faz o que ele deveria fazer, ele já terceiriza. Então, o cara que mais tem habilidade para terceirizar acaba sendo liderado, né? Quando ele vê assim que tem alguém que faz, pronto. E se você faz uma vez o que ele deveria fazer, ele já acha, não, isso aí é trabalho teu. Não, cara, eu fiz, como você falou, eu fiz para te ajudar, mas a responsabilidade, a atribuição é tua, isso tem que ficar claro, né? Muito bem, olha só, Valdir, eu gerenciei um supermercado e veio trabalhar comigo uma moça, Bruna, e ela tinha alguns processos para ser realizado, né? E ela não fez esses processos. No primeiro dia, eu fiz. No segundo dia, eu fiz novamente. Na terceira vez, ela foi demitida. Ela foi demitida, ela quis saber o porquê. Eu falei, se é para mim fazer o que você precisa fazer, eu não preciso de ti. E, né, eu precisava dar o lucro para a empresa que eu trabalhava, então a demissão seria o melhor. Ela não queria aprender. E dali uns 3 ou 4 dias, a minha esposa também gerenciava 2 lojas de calçado no centro de Joinville. Aí ela só, amor,
tá aqui comigo ali, chegou aqui um currículo da uma tal de Bruna, trabalhou com você aí, o que você acha? Isso não serve para mim, não serve para ti também. Então, assim, ó, tem colaborador que é folgado. Então, quando você age dessa forma, também tu mostra para os outros, opa, nós vamos ter que fazer, porque senão o cara, ele joga pesado também, ele não é bobo. Então, o líder não pode se sobrecarregar dessa forma, né, Valdir? E aí, assim, ó, o que acontece, Valdir? Essa falta de uma agenda semanal, de o líder trabalhar com ferramentas, falou sobre estratégias, né? Essas ferramentas, assim, ó, checklist, né? Por exemplo, na formação gerente de posto, assim, ó, checklist. O checklist diário, os 10 primeiros minutos de trabalho do gerente, se ele fizer todo dia o checklist, é um negócio chato, parece. Mas aquilo ali define as 8 horas de trabalho, sabendo o que é necessário fazer por uma programação constante de checklist, que são ferramentas que vão ajudá-lo. Outra coisa que deixa o gerente estressado e sobrecarregado é quando ele não usa ferramentas adequadas para a solução de problemas. Né? Por exemplo, lá, vamos usar a ferramenta lá, os 5 porquês. Né? Às vezes o cara que, eu acho que esse problema aqui eu acho. Achismo não existe. Pro líder não tem achismo. Olha lá, vamos usar uma ferramenta lá, usar a ferramenta de 5 porquês. A gente consegue chegar na solução, no problema real, na raiz do problema e solucionar o problema. O grande problema, né, é que as pessoas, é que nem a doutora Gisele, né, vai entender. As pessoas querem trabalhar, curar os sintomas e não querem achar a raiz, não querem achar qual é o gatilho. E elas ficam trabalhando os sintomas nos problemas da empresa, né, na liderança. Cara, vamos usar um método, vamos usar um modelo de método que já funcionou em muitas empresas. Olha lá, Toyota usa os 5 porquês, né? Então, assim, ó, cara, é a falta de habilidade do profissional usar uma ferramenta simples, né? E dividir com os seus liderados, né? Deixar os liderados participarem da solução do problema. Porque o problema que acontece lá e deixa o líder sobrecarregado é um problema de todos. Né? E chegando na raiz do problema, a gente soluciona ele. Senão o líder fica curando os sintomas e aí fica estressado, sobrecarregado e não resolve a raiz do problema. Isso estressa e dá problema para o líder, com certeza. E como a gente está comentando aqui, Aguinaldo, como você falou, né, o líder, ele tem a responsabilidade de processos e com pessoas. Com os processos, ele tem que ser rigoroso. Lembra que a gente sempre fala isso aí, né? Ele tem que ser rigoroso com os processos, porém ele tem que ser flexível com as pessoas. Só que quando os processos não estão acontecendo de maneira redondinha, toda a carga emocional dele de estresse, ela se acumula ali e depois ele fica sem aquilo que a gente chama, né, de paciência para poder lidar com as pessoas. Daí ele se torna um líder ríspido, se torna um líder bruto, às vezes um líder grosso, né, sem paciência para lidar com as pessoas. Aí, nessa brincadeira aí, ele deixa de aperfeiçoar sem identificar as causas dos problemas, né? Então ele deixa de identificar as causas dos problemas e tomar uma ação que de fato venha resolver o problema, de uma vez por todas. Ele fica sempre trabalhando ali na tentativa de resolver os sintomas e ele fica sem paciência, fica sem saco, né, para poder lidar com as pessoas. Então ele se torna uma pessoa, né, que está sempre no limite, que está sempre dando respostas ríspidas, né, sem cortesia, sem gentileza, né, em pensar que ele está lidando ali com os seres humanos e que precisam também, né, muitas vezes de atenção e de um líder mais atencioso mesmo, né, que se importa também com as pessoas, né. Se ele ignora isso, vamos ver esse comentário aqui, Aguinaldo. Vamos lá. A Juliette está dizendo assim, ó, dicas de como mudar o comportamento da equipe. Exemplo, metade da equipe trabalha até que bem, mas o restante só faz o que acha certo fazer, deixando a desejar no atendimento. Então tá aí o comentário da Juliette. Então tem parte da equipe que faz o que precisa, faz bem, né, o que precisa ser feito, e tem outra parte da equipe que só faz o que acha que tem que fazer, o que acha certo fazer.
Com relação a isso aí, Aguinaldo, se me permitir só tecer um breve comentário, é que uma coisa que precisa ter, assim, o líder precisa deixar muito claro quais são as atribuições e as tarefas que cada um precisa executar. E, além disso, assim, o que cada um pode fazer a mais, né? O que cada um pode fazer a mais. Então, esses liderados que você diz, né, esses membros da equipe que você disse que a Juliette, né, que trabalham bem, que fazem, às vezes, até mais daquilo que se espera deles, beleza, esses são as pessoas engajadas, são as pessoas comprometidas, né? E esses que só faz o que manda, aquilo que está ali no script deles, ou às vezes nem isso eles não fazem, né? Então, essas aí são as pessoas que estão envolvidas. Então, o que precisa acontecer? Ou traz essas pessoas para um nível de comprometimento, para um nível de engajamento, ou essas pessoas, invariavelmente, vão ter que ser dispensadas, né? Mas uma coisa que precisa ficar clara, assim, no entendimento, é assim, o que se espera de cada profissional. O que se espera? São 2, 3, 4 profissionais que exercem a mesma atividade, que exercem a mesma que fazem só o básico. Não, está voltando aí, Aguinaldo. Já voltou. Então, eu queria que acrescentasse alguma coisa a respeito disso aí também, Aguinaldo. Tá. Então, legal. Eu rapidamente já vou falar sobre isso aí. Eu só vi ali sobre autoconhecimento, é muito importante, né? Aí tá na tua praia, né, Valdir? A inteligência emocional ali, a parte do autoconhecimento, é muito importante isso aí, o líder ter. E respondendo ali a Juliette, é o seguinte: o que nas consultorias, né, eu trabalho nas consultorias nas empresas, né? Assim, ó, POP, procedimento operacional padrão. O funcionário não vai fazer o que ele acha certo, ele vai fazer o que está prescrito no procedimento operacional. Na contratação, o RH dá para ele, tá aqui, ó, é isso aqui que esse aqui é o teu cargo, e dentro desse cargo, aqui estão as tuas funções. Na contratação, você acha que você consegue fazer isso aqui? É difícil fazer isso aqui? Vamos para a integração, vamos lá. Vai conhecer a empresa. Ó, isso aqui é os processos que eles fazem. Na experiência, o camarada vai ter que mostrar, né, a habilidade, se ele consegue ou não fazer o que está prescrito no procedimento operacional. O que acontece é que as pequenas empresas, em 80% delas, não têm documentado os procedimentos operacionais que os funcionários devem executar. Então, cada um faz de acordo com o que acha melhor. Entendeu? Então, assim, ó, se tem um procedimento documentado, é isso que você vai fazer. Não é o que você acha melhor, né? Lógico, quando a gente fala em atendimento ao público, atendimento ao cliente, como cada ser humano tem um perfil comportamental, a gente vai trabalhar a leitura e vai se adequar ao atendimento naquele perfil comportamental. Mas o procedimento operacional não pode sair errado. Aí você falou sobre comprometimento, né? Sobre o cara estar envolvido. Eu não gosto de pessoas envolvidas, cara. Eu gosto de pessoas comprometidas. Né? Por exemplo, eu sou casado, sou comprometido com a minha esposa, com a minha família. Se eu tiver um relacionamento extraconjugal, eu estou me envolvendo com alguém, tá? Então, envolvimento, ó, envolvida. A galinha está envolvida, ela põe um ovo, o cara frita o ovo e come. O porco está comprometido, porque ele morre para dar o bacon. Uhum. Então, eu preciso de pessoas comprometidas, que estão ali dispostas a dar sangue, suor e lágrimas para o objetivo. Não é dar além do que precisa. Não precisa dar além do que precisa. É só dar o seu máximo de excelência naquilo que você está fazendo e está ótimo. Ninguém precisa fazer mais que ninguém. É só fazer 100% do seu melhor naquilo. Né? Aí agora fugiu da memória aqui, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Faça o seu melhor até com as condições que você tem, até que você consiga fazer melhor ainda com condições melhores, né? Até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Então, assim, ó, o colaborador não tem que achar o que ele acha melhor para fazer. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Então, por isso que assim, aí o problema não é o colaborador, é o líder.
O líder desenhou, escreveu, mostrou, aí entra o treinamento, até a Gisele falou, aí a importância da constância do treinamento. Está aqui no treinamento, é isso aqui que você vai fazer, ó, né? Se o cara não conseguir fazer, a gente tenta ensinar de novo. Se o cara não conseguiu fazer, a gente tenta ensinar de novo. Se o cara não conseguiu fazer, cara, vamos treinar outro que dê conta de fazer. E Valdir, só para pegar o gancho que eu deixei passar ali, você falou que o líder fazia tudo lá, né? O cara botava a empilhadeira, puxava para cá, botava, abastecia a peça, vinha para a linha, corria para cá. Cara, assim, ó, o líder tem que entender que ele é um cara que não precisa saber fazer tudo, mas ele precisa saber o contato de quem sabe fazer. Ele tem que saber quem sabe fazer e chamar essas pessoas, porque ele não é obrigado a saber fazer tudo, né? Tem pessoas que ele não sabe. Agora, dentro daquilo que é ência para executar aquele cargo, aquela função, é o que ele precisa. Agora, não precisa estar fazendo tudo, não. O líder não faz tudo. Ele prepara os processos para que tudo que tenha que ser feito seja feito da melhor forma possível. Ah, legal. Viu? Deu certo? Não, acho que dentro disso aí. Não, deu. Deu para concluir ali o raciocínio ali. A outra questão, Aguinaldo, que tem é que a empresa precisa ter uma visão dentro da sua estrutura ali organizacional de valorização daqueles profissionais que são comprometidos, né, em relação àqueles que são apenas envolvidos, né? Então, se aqueles profissionais que são verdadeiramente comprometidos, engajados, eles têm um reconhecimento, então duas coisas podem acontecer, né? Primeiro, eles vão se sentir motivados e eles vão também poder motivar os outros profissionais também, aqueles mais envolvidos, a se comprometerem também. Diferentemente, né, se você começa a tratar, dar uma tratativa para aqueles que são comprometidos, igual aqueles que não são comprometidos, daqui a pouco aqueles comprometidos vai diminuir o nível deles. Porque eles falam, cara, eu dou o meu melhor aqui, eu faço, né, então eu vou procurar a oportunidade em outro lugar. Né? Já fiquei sem importante também. Com certeza, né, Valdir? Então, assim, ó, é até injusto, né? Aí o líder, se ele tratar todo mundo igual, ele vai ser injusto. Bom, por isso o líder precisa conhecer a inteligência emocional, né? Eu vi ali também a Lucivânia, também ali, que trabalha na parte de terapia, né? Então, assim, ó, o líder precisa, né, conhecer, saber inteligência emocional. Porque tratar todo mundo igual é princípio do fracasso, né? Liderança fracassada, né? É por isso que ele sobrecarrega às vezes, porque assim, ó, não tem. Vamos lá, o cara que realiza, né, o cara que faz, o cara que rentabiliza, esse cara não pode ser tratado igual o cara que não faz nada. Quer dizer, o cara que não faz nada nem é para estar na equipe. Nem é para estar na equipe, né? Não é que eu sou duro. Eu gosto como mentor, vou lá, ainda que as pessoas não acreditem na parte de religião, não quero falar sobre isso, apenas historicamente. Jesus Cristo, um grande líder, ele falou o seguinte: a árvore que não dá fruto, corta. Ele não falou trabalha, aduba, rega. A árvore que não dá fruto, corta. Né? Colaboradores improdutivos, é injusto com quem está lá fora, desempregado, querendo uma oportunidade. É injusto. Né? Eu fiz consultoria uma vez numa empresa e eu falei assim, olha, o problema está naquele cara lá. Ó. E aí o dono falou, não, aquele cara lá é meu sobrinho. Eu falei, ele é o problema. Né? Então, não levou tempo, mas ele cortou. Porque quando ele começou a enxergar que realmente aquele lá era o problema, ele cortou. Ele precisa, antes de demitir esse cara, ele precisa entender que é responsabilidade dele treinar, 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 treinar. Agora, se o cara é intreinável, o cara não quer aprender, não tem o que fazer. É necessário cortar, porque senão, o líder vai ficar estressado, sobrecarregado e às vezes com pena de mandar o cara embora porque o cara tem 2 filhos, paga aluguel. Cara, quem tem que ter pena dele é ele mesmo.
Ele tem que ter a ciência, a maturidade, saber que ele é um cidadão de maior, que tem despesas fixas de aluguel, tem casa, tem filho para sustentar. Ele tem que enxergar isso. Aí, às vezes, o líder fica com pena e não tem pena dele da própria família. Aí fica sobrecarregado, né? Não, legal, Aguinaldo. Aí, acho que de carona aí a gente já falou da questão da família, né? E não sei se você tem mais alguma coisa, nós estamos partindo, vamos partir já para a nossa conclusão aí. Acho que deu para a gente, mais ou menos, não esgotar o assunto, obviamente, né? Mas assim, para a gente trazer aqui para a gente. Ontem a gente já tinha comentado alguma coisa, trocado ali mensagem ali, no que a gente poderia abordar. Eu acho que a gente falou aqui a respeito da questão da procrastinação, a gente falou a respeito do planejamento, a respeito do líder que acumula atividade por falta de uma agenda semanal, e como isso, às vezes não, invariavelmente acaba refletindo na família. Eu gostaria que você partisse para as suas considerações finais. Hein? O líder, ele precisa, sim, Valdir, buscar estratégias, tá? Ele tem que ter um planejamento estratégico. O líder precisa saber aonde ele está e aonde ele quer chegar, né, com a equipe que ele tem, ou se vai precisar mexer na equipe, né? O líder precisa usar ferramentas, tá? Ferramentas, não adianta ir na força do braço. Porque antigamente a gente fazia, antigamente já passou, ficou para trás, tá? Então tem ferramentas que a gente pode estar utilizando. O líder precisa, sim, de inteligência emocional. E o líder que está esgotado, cara, o líder que está esgotado, meu conselho, busque uma ajuda profissional, procure um psicólogo. Não é coisa de frouxo, fracassado, não. É um profissional da área, especialista no assunto, que pode te ajudar. E essa retomada, né, esse fôlego emocional aí restaurado, tá, vai ajudar você nos resultados da equipe, da sua casa, da sua família, tá, espiritualmente também, né. Eu acho que é importante o líder também saber que ele precisa estar saudável para manter a saúde da sua equipe, tá. Então é o meu conselho para os líderes aí: busquem conhecimento de inteligência emocional, né, vai buscar, tem cursinhos básicos aí, né, não vai se aprofundar, mas cursinhos básicos, gratuitos, que podem auxiliar vocês, né, para melhorar aí com a tua equipe. O áudio está ruim, está dando eco, falar ali, né? Desculpe aí. Mas então, assim, o líder precisa saber que ele precisa estar saudável para manter a saúde, né, dos resultados da sua equipe. Pô, legal. Já quero agradecer também a todos que estiveram participando aí. Agradecer você, Aguinaldo, que é um parceiraço, que está sempre cooperando conosco, compartilhando aí o seu conhecimento, a sua experiência, né, o seu know-how, e compartilhando aí conosco, com certeza contribuindo muito para o nosso crescimento. E certamente nós teremos juntos e outras oportunidades, até porque a sociedade ainda está firme, né? Nosso trabalho aí. Vamos ver que estiver participando aí, ó, a Juliette. Promessa, né? Então, agradecer aí, ó, a Shirley, o Adiel, o Dino, o Johnny Faria. Cara, teve uma galera que participou aí, ó, a Giovana, Elis Dalmagro. Cara, teve uma galera que participou aí. Eu quiser agradecer aí a tua audiência aí, o Aguinaldo, que esteja participando aí. Aproveitei já para mandar um abraço aí para eles também. Um abraço aí, o José de Noria, ele é meu cunhado. Essa tarde ele fez uma forcinha aí. Se fingimos de pedreiro e fomos fazer aí uma obra no muro lá. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas um abraço, pessoal, a todos vocês que estão aí com a gente, tá? Uma conversa prática, rápida, mais objetiva dentro do assunto. Não esgota o assunto, né? E tivemos até a honra aí de psicólogo. Tivemos aí também o pessoal na parte de terapia com a gente aí, bem importante. Um grande abraço para vocês, sucesso para todos vocês. Semana que vem, para quem é de posto de combustível, vou estar fazendo uma live aí, o fim da loja de conveniência no Brasil. O fim das lojas de conveniência no Brasil. Agora vai ferver o negócio aí. O fim das lojas de conveniência no Brasil. Show.
Aguinaldo, então um abraço aí a toda a audiência, faço menção aqui da Gisele Richard, que esteve contribuindo e participando. Um grande abraço a todos vocês e na semana que vem nós estaremos aí com mais uma live também, né, e outra está trazendo um outro tema. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, Aguinaldo. Sucesso, Deus abençoe a todos. Um abraço.